Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live inaugural, a nossa primeira live de muitas que vão vir aí pela frente. Nós fechamos 12 encontros inicialmente para a gente falar de saúde mental e entre outros assuntos, inclusive se vocês tiverem sugestões, vocês podem enviar para a gente tratar do que vocês precisam saber. Bom, eu sou Jamile Colovato, eu sou psicóloga clínica, sou fundadora e responsável técnica da JJ Mental Corp, que é uma empresa voltada para o programa de gestão psicossocial contínua. Logo mais eu quero apresentar para vocês, eu vou chamar aqui a Joyce Vital, que é psicanalista e coordenadora da JJ Mental Corp, uma parceira incrível. Tá bom? Então, hoje é o nosso primeiro encontro ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui ela. Deixa eu chamar. Tenham paciência comigo. Só um minuto. Deixa eu procurar aqui. Vou ver se ela entra aqui. Enviando aqui um convite para ela. Então, a gente vai falar, além de saúde psicossocial, a gente vai falar sobre os riscos psicossociais, diferenciar um pouquinho, porque esse é um assunto sobre os riscos, especificamente vai ser um assunto para a nossa próxima live. As empresas estão enfrentando um cenário muito silencioso de adoecimento coletivo, mas infelizmente as empresas elas normalmente acham que é um adoecimento individual, porém não é, né? É um adoecimento coletivo. E muita gente normaliza isso, né? Eles têm a impressão assim, é gente que parece normal, mas é gente que tá exausta. Gente que cumpre meta, mas vive no automático. Que parece que tá presente, mas emocionalmente tá ausente. Então isso tem uma consequência muito séria, tanto para os colaboradores, gestores, enfim, e quanto para o clima organizacional, para o clima corporativo. As taxas de afastamento por transtornos mentais aumentam incrivelmente. As empresas não conseguem reter talentos. O clima organizacional se torna tóxico, improdutivo, né? Muitas vezes até por uma cultura tóxica mesmo da empresa que tem que a própria cultura da empresa é uma cultura tóxica. Então assim, não é luxo, não é achismo, né? O próprio INSS já mostrou aí que os transtornos mentais e comportamentais já estão entre as principais causas de afastamento no trabalho aí no Brasil. A maioria das empresas ainda acha que é um problema individual, como eu falei. Então, a gente tem que rever aí, né, que é uma questão, que não é uma fraqueza, uma questão de estrutura, uma questão de contexto, né, uma questão de cultura. É uma questão de não só ter equilíbrio nas relações e em como lidar com esse estresse, mas como buscar uma harmonia para que tudo fique redondo, né? Vamos dar uma... Deixa eu chamar a Joyce Vital, né, que é a psicanalista e coordenadora da JJ Mental Corp, que é uma parceira querida, e a gente está super engajada, juntas e super determinadas
nessa jornada. Então, Joyce, eu estou falando aqui que assim que as empresas elas enfrentam um cenário silencioso de adoecimento coletivo, mas que no fundo a percepção que a empresa tem normalmente, né, não dá para a gente generalizar, mas normalmente é como se o adoecimento fosse individual. Sim, Então, ainda tratam de uma maneira que seja direcionado a XYZ colaborador. E, na uhum, verdade, muitas vezes chega até ser em função de da própria cultura da empresa. exatamente. Até falei numa das postagens que eu fiz, né, para as pessoas entenderem e desassociarem da saúde mental com a saúde psicossocial, que são coisas distintas, né? Então, a gente aqui não está tratando o indivíduo somente, a gente está tratando o indivíduo no ambiente de trabalho, né? Muitas vezes a gente tem um indivíduo, um colaborador que ele está com a saúde mental ok, ele está bem, só que colocado dentro de uma instituição onde o ambiente é tóxico, onde se exige demais, onde há muita pressão, esse indivíduo ele tende a adoecer, né? Então é sobre isso que a gente tratando aqui nesse nosso programa, nessa nossa live, falando exatamente sobre o ambiente de trabalho, né? Que pode tornar, sim, a pessoa doente. A gente montamos juntos essa parceria exatamente para auxiliar essas empresas e pessoas a entenderem e levarem um pouco mais a sério essa situação, né? A gente não quer fazer um trabalho apenas para cumprir prazos, metas e requisitos, não se trata só disso, se trata de algo realmente que venha tratar o ambiente e como um todo, né? É um trabalho sério, é um trabalho voltado para que a pessoa tenha fala, tenha escuta, ela se sinta ouvida, para que ela possa ser curada, E né? agora é a chance, né? Porque agora, como isso se torna lei, a questão de riscos psicossociais, Uhum, então essas pessoas elas têm a chance de se posicionar com respaldo, né, para que elas consigam ter uma qualidade de trabalho, de vida nas relações, inclusive nos termos, na questão familiar ou de convívio social também, porque tudo acaba refletindo, sim, tanto é que a gente acaba trazendo, né, para dentro da empresa uhum, o nosso social e sim. vice-versa, né? Então, o adoecimento é em todos os níveis, então temos que tomar cuidado com isso e orientar essas pessoas de que agora existe um respaldo. Então, assim, a nossa Uhum, intenção aqui é justamente de desengessar, né? Acho que essa é a palavra. isso. Tirar ataduras, porque para que as pessoas entendam que elas têm direitos de se posicionar, Uhum, de expressar, né? Porque exatamente. elas não estão na empresa, elas não prestam um serviço, elas não oferecem o seu tempo e todo o seu conhecimento dentro de uma empresa, Uhum. por favor, né? Porque Exato, é uma troca, né? elas não são contratadas porque a empresa está fazendo um favor de tê-los ali. Não, né? Não, não é essa a realidade, mas é o que muitas pessoas sentem, é o que muitas pessoas acham. Que estão empregadas, então elas têm que se reprimir, elas têm que engolir, elas têm que se submeter, elas têm que passar por cima de valores e Uhum, em função de não ficarem desempregadas ou de não serem julgadas ou não exatamente. sofrerem algum tipo de abuso, ou enfim, né? Isso. E aí que entram os riscos psicossociais, que é a questão da relação, de como toda essa relação dentro da empresa, a inter-relação, então, assim, são
gestores, diretores, colegas, todos os departamentos funcionando numa engrenagem, né? Uhum. E se adoecerem, uma parte dessa engrenagem vai ficar manca ali, vai ficar improdutiva. Exatamente, e que acaba levando ao processo posterior ou anterior a ele se sobrecarregar também. E E sobrecarregar. depois de um tempo, isso também pode causar uma exaustão em outras pessoas. O impacto na verdade, em todos, é um efeito cascata, né? E é importante a gente frisar que o RH da empresa, ele não tem esse papel, né? Então, com essa revisão, é tratado como uma empresa fora, com pessoas à parte da empresa, né, para ter uma imparcialidade, né. É muito difícil para o próprio colaborador ir no RH da empresa e, de repente, tentar ter essa voz, tentar ter esse canal de escuta, porque ele acredita que ele pode ser punido, ele acredita que ele possa ser podado, né, Exatamente. ele tem medo de perder, exatamente, perder o trabalho e tudo mais, então acaba não falando. Então, com essa revisão, acho que veio para ajudar demais, né? A gente sabe quanto está aumentando esse índice realmente de burnout, né? De pessoas que estão entrando em exaustão intensas por causa de pressões e de ambiente tóxico. E muitas Então, empresas acabam sendo coercitivas porque sim, sabem disso, sabem que o funcionário vai pensar 2, 10 vezes para com medo de solicitar o se... RH por algum motivo, Exato. enfim, né? Por algum sintoma, vamos usar Uhum. assim, né? Entre aspas ali, um sintoma. E aí sabe que o RH, a pessoa vai acabar se expondo para esse RH. O que Exatamente. deveria ser parte, sim. Deveria ser assim a cultura, Uhum. onde o funcionário vai lá e busca no RH esse suporte. Exatamente. E tanto não Muitas vezes o é, RH acaba sendo só administrativo. muitas vezes, né? Muitas Ou empresas têm um acaba, RH administrativo só. isso, ou acaba sempre pendendo para o lado da empresa por também se sentir Por também. é, coagido, pressionado, né? Falar assim, eu estou aqui pela empresa, né? Então, é uma situação muito complexa dentro do próprio ambiente de trabalho. Ali você ter um mecanismo de cura, né? Então, esse trabalho vindo de fora, com pessoas totalmente autônomas, imparciais, né? Então, existe hoje um canal de denúncia totalmente anônimo, né? Então, você pode se abrir, você está num ambiente seguro, você pode tratar as suas dores, os seus problemas ali, ser ouvido de forma plena, né? E sem medo. E é É, assim que acontece, realmente, que acontece a mudança, né? Ô, Joyce, vê se você consegue falar um pouquinho mais perto do microfone para ver se sai um pouquinho mais alto. O microfone do seu fone. Tá. Vamos ver se Então, e melhora já. aí, o que acontece é o seguinte, que essas cobranças, essas incertezas, essa pressão, esses prazos, né, essa coisa toda, isso acaba se tornando, como é que eu vou dizer? As pessoas acabam normalizando esse tipo, sabe, de coisa, esse tipo de situação. Até essa coisa de ser coercitiva a empresa, eles acham que sim, é normal você ter um excesso de metas para cumprir, né? Uhum. Ou para produção. Enfim, Exa então é bem complicado, porque fica tudo muito normalizado. Ah, não, é assim mesmo. Ah, não, é porque eu tenho que ser reconhecido, eu tenho que. E aí, burnout, é. afastamento, né? Uhum. Problemas emocionais assim extremos, o tal do estresse que parecia moda, né? Porque ai, Uhum. tudo é estresse, mas as pessoas têm que entender que isso é muito sério. É Sim, muito sério. exato. São E crises de ansiedade, a empresa, primeiro que perde a produção, uhum. fica com uma rotatividade de funcionário absurda, Exatamente. né? Exatamente. E isso não acontece de uma hora para outra, né? Isso não é rápido assim. Ele vem vindo aos poucos até uma hora que você realmente chega no seu limite,
né? E a gente vê muito ainda no mundo corporativo dos próprios gestores, o que é uma pena, de achar que quando o colaborador se sente estressado, ou ele está exausto, ou quando ele acaba não produzindo como antes, que ele está fazendo corpo mole, que ele está sendo folgado. Então, ainda hoje, é muito banalizado isso, sabe? Não se vê com a seriedade que é o assunto, né? Então, e esses gestores normalizam também essas questões, né? Uhum, Porque eles não conseguem ver, eles conseguem ver como indivíduo e problema individual quando o cara já está numa situação extremamente já doente, com consequências emocionais, psicológicas já enormes, e aí a culpa é, né, como você falou, é do colaborador, é daquela pessoa que não está produzindo. Né? Como assim você não está produzindo? exatamente, E é exatamente. nisso e aí eles têm que entender que tendo uma gestão melhor e mais qualificada no Humanizada, sentido né? de saber conduzir esse tipo de coisa, de ter um pouquinho mais dessa percepção, essa gestão Uhum, vai ganhar, essa gestão vai ter um retorno absurdamente viável, vai uhum. ter um progresso, vai ter produtividade e esses funcionários não vão adoecer, inclusive a gestão, né? Inclusive a gestão, inclusive, porque quando você está sob pressão, você é um gestor, tem diversas pessoas abaixo de você, a responsabilidade é tremenda. Então, você é o primeiro filtro ali também. Então, e você não passar isso para os seus colaboradores, né, para os seus liderados, exige uma inteligência emocional muito grande, Exatamente. né? Então, o nosso papel também está ali, trabalhar a alta gestão, né, de comunidade, como tratar isso com os colaboradores e consigo mesmo, porque Exatamente. não é fácil, né, em especial para cargos que tem muita cobrança, né, então se os colaboradores recebem a cobrança, a liderança mais ainda. Como a gente estava conversando outro dia, né, Joyce? É a questão da reprodução do que é aprendido através do comportamento do outro, né? Exatamente, E aí vem de cima essa gestão também. É um exemplo, é como é, aquele colaborador tá vivenciando isso, está vendo esse comportamento, né? exatamente, e Não acaba é só replicando e achando que é normal, né? Oi? Ele acaba replicando isso, né? Achando que é Replicando isso. normal. Exatamente. Acaba replicando isso. Então, assim, é legal também, né? Separar o que é. Separar não, acho que dá um norte do que é a saúde psicossocial e os riscos psicossociais. Uhum. Né? Porque a saúde psicossocial está ligado, não a parte da psicologia clínica, só o saúde mental individual. Sim, Então, vai muito além disso. Né? É resultado da interação entre o meio, entre o indivíduo, o local onde ele o ambiente onde trabalha, ele entre a está. cultura daquela empresa, então como as coisas acontecem ali dentro. E Uhum. aí isso é a saúde psicossocial, onde Exatamente. engloba, né, todo o ambiente e E ou a pessoa que indivíduo. está ali envolvida naquele ambiente, né? Isso, Inserida. exatamente. E aí os riscos psicossociais é justamente como é que esse ambiente afeta esse profissional, Uhum. né? Como estão essas relações? Como é que está essa cultura da empresa? Como é que está essa gestão? Porque tem Isso. muita coisa camuflada, né? Que às vezes como a gente falou, que acaba sendo normalizada, mas é Uhum. uma cultura às vezes muito hostil ou injusta ou Uhum. de cobrança camuflada de atenção, né? De preocupação, de cuidar, de reconhecimento. Mas na Exatamente. verdade não é bem por aí, né? Muitas vezes. É exatamente. Ela está subentendida, né? Ela está entre linhas ali. Uhum. É preciso de muita observação para anotar.
E assim, um dos nossos papéis também é fortalecer isso, né? Muitas pessoas se enxergam sem saída. Ah, eu preciso do trabalho, apesar de tudo, eu não posso faltar. Então, quando a pessoa se vê sem saída, eu acho que é um dos piores cenários, né? E o que Verdade. que a gente precisa trabalhar isso nela? Trabalhar que não. Ali não é o seu último trabalho, não precisa ser assim, né? Você tem saída, você sempre tem uma escolha. Então, é você também trabalhar a sua mentalidade, é você entender que há sim saída, que é possível você estar ali por um tempo que for necessário, mas que você também possa mudar. Porque existem lugares que, infelizmente, a mudança, ela às vezes nem vai acontecer. É. E aí a gente precisa também trabalhar essa pessoa para que ela entenda e enxergue isso, para que ela se prepare para uma saída, né? Que é o que a gente fala, não se trata de uma transição de carreira, mas de uma mudança. E para isso ela precisa estar bem com ela precisa começar a ter uma visão do mundo lá fora, do mercado lá fora, para também ela entender que ela tem essa opção. Como Exatamente. você falou no começo, a gente sempre tem escolhas, né? A gente Sim. tem escolhas, a gente permanecer é uma escolha, sair é uma escolha, né? Então a gente tem que entender que sempre há um caminho, sempre há um caminho. Quando a gente descobre isso, que isso é uma verdade, eu acho que isso dá um alívio, né? Um alívio muito grande. E tem pessoas que estão vivendo num ambiente tão hostil, tão doente, que elas não conseguem achar essa saída. Por isso Exato. ajuda por isso a ajuda, essa nossa ajuda dessa parte de saúde mental, para que a pessoa enxergue esse caminho, né? Que ela saia do Dessa mão. automático, né, Joyce? Ela saia do Exatamente. automático porque ela fica ali naquele automático Uhum. e só de corpo presente, às vezes nem ali tá, né, mentalmente, emocionalmente, nem ali. Então ela começa só a produzir no automático. E o importante é que as pessoas elas comecem a entender que elas são uma peça dela, uma parte dali, né? Um Isso. pedacinho daquele universo. E que elas Não um precisam todo. buscar um alto valor, Uhum. entender o significado, o que elas estão fazendo ali, né? Exatamente. Qual é o porquê? O porquê? Por que eu estou aqui trabalhando nesse local, nessa empresa? O que eu quero? Quem eu sou? É o Uhum. autoconhecimento. O que eu quero Exatamente. fazer da minha vida, quais as oportunidades que eu quero buscar, eu estou tendo isso aqui, não estou tendo isso aqui, onde é que eu posso ir? Mas muitas vezes as Isso. pessoas se acomodam, É. com medo de não encontrar em outro lugar. Só que agora está todo mundo na mesma situação. Todas as Uhum. empresas estão com o mesmo, com a mesma carta de cumprir, né, a questão normativa. Uhum. Então, é a chance da gente resgatar esse ser humano que existe dentro de cada um para entender de fato o que está fazendo ali, Uhum. aonde está se colocando, sobre o que está se submetendo, se faz sentido ou não, né? A Uhum. chance de se posicionar, a chance de. Gente, nós estamos falando de vidas. Né? Nós estamos Exatamente. falando de carreiras, nós Uhum. estamos falando de famílias que estão dentro dessas empresas. Então, Uhum. existe um universo enorme além das paredes da empresa, né? Tem muita Exatamente. coisa por, né? Não é verdade, Joyce? Exatamente, vai muito além, né? Vai É muito isso que além. você falou, vai muito além. E o impacto da vida dessa pessoa no trabalho, como você falou, ela impacta em todas as outras esferas da vida dela. Então, uma pessoa que sai de um trabalho tóxico no final do dia, como que ela vai ser com os filhos dela? Como que ele está sendo com a esposa ou como está sendo com o marido? Né? Uhum, Como que está sendo o resto, né? Quando ela sai desse trabalho, né? Que a gente sabe que a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, exatamente. né? Então, como que está sendo isso? Como está sendo esse desfrutar da vida? E quando a pessoa muitas vezes está passando a maior parte do tempo dela em ambiente tóxico, o demais acaba sendo também, né? Ou a pessoa simplesmente
entra numa estafa tão grande que ela não sai mais, ela não quer curtir mais nada, ela quer ficar só em casa, ela quer só ficar vendo série ou mexendo no Instagram ou vendo memes, né? Isso é fuga, fuga. Ela tá deixando de desfrutar da vida dela. E a gente sabe que o tempo é algo tão escasso, né? Que a gente veio nessa vida, acredito eu, para viver mesmo, né? A plenitude disso. Se a gente não tá, então tem alguma coisa aí que tá errada. A gente precisa enxergar e trilhar um novo caminho, né? Eu E acho eu que acho que isso é assim, possível. é muito importante essa questão de saber a hora que a gente precisa mudar. Que a gente Uhum, precisa virar a chave e falar, não, eu preciso ir por outro caminho. Ou eu preciso melhorar esse caminho, mas para isso eu preciso tirar algumas coisas da frente, eu preciso me desfazer de certas coisas, de me desapegar de determinadas situações, pessoas e afins, né? exato. Para que a coisa comece a andar na vida, né? É isso. É isso. E a gente tá falando assim, de relações, porque assim, final de ano é incrível, todo mundo se junta, as festas de final de ano, empresas e funcionários oferecem tudo, é uma delícia. Uhum. Mas Mas depois no passa. restante do ano, como é que fica essa relação? Nós estamos falando de relação com a liderança, nós estamos falando de ambos os lados, né? Essa relação, da relação do colaborador ali, em todos os Uhum. sentidos, com a liderança e da liderança em relação a esses profissionais também, Exatamente. do ritmo da sobrecarga de trabalho. Então, Uhum. é assim, as festas de final de ano não podem ser uma suposta compensação pelo que você fez no ano, Sim, só um né? momento, Como se né? fosse um presente que a empresa está dando. Não é assim, gente. A Uhum. gente tem que entender que isso tem que acontecer, não é festa o ano inteiro, né? Mas é assim, é entender como aquele profissional, aquele colaborador funciona, o que ele precisa. Porque ele vai Exato. produzir mais, a empresa vai ganhar mais. Sua empresa Uhum. quer ter lucro, sua empresa quer se destacar, sua empresa. Então, investe nos teus funcionários. É a Exatamente. mesma coisa que se você não investir numa máquina que você precise que produza determinada peça, ela não vai funcionar. Ela E não vai te outra, produzir aquela peça. e a máquina, ela é um investimento e ela precisa de manutenção. A mesma Exatamente. coisa, uma vida humana, né? Você tem que ter um cuidado com essa vida humana, você tem que ter um olhar sobre essa vida humana, entender o porquê, né, de repente que a produtividade caiu, por que tal colaborador que era tão bom não está sendo mais, né? Esse papel da liderança é extremamente importante exatamente para isso, né? O líder que eu vi uma frase, acho que é do Simon, eu só não me lembro agora o sobrenome dele, que está bem clichê ultimamente, mas tudo é pessoas, né? Tudo é pessoas. E se você não sabe lidar com pessoas, você não sabe nada, né? Nem a Então, inteligência nem artificial a inteligência substitui artificial, pessoas. nada. Não. O Steve Jobs mesmo respondeu, né? Ele, você não tem medo, Steve, de repente a inteligência artificial que você está criando te substituir? Ele falou, não, não tenho, porque o ser humano é o único capaz de ter ideias. As ideias vêm do ser humano. A Exato. inteligência artificial executa. Então, assim, o ser humano é algo que é insubstituível, ele é a peça fundamental de todas as coisas, independente de quanta tecnologia o mundo e os homens desenvolvam. O ser humano ainda é a peça fundamental, né? Fundamental. É isso aí. Né? E aí a empresa entendendo isso, ela entende que o lucro dela são essas pessoas saudáveis, porque se elas não estiverem saudáveis, essa empresa não vai para frente, ela não tem lucro, não como ela poderia ter. Pode falar até Exato. das grandes empresas, multinacionais, enfim, e seja o que for. Elas ainda poderiam produzir muito mais. Sempre. Sempre é Não é? possível. Sempre é possível. Então, assim, mas isso depende de quem? Depende de todo ser humaninho que está ali e que busca um crescimento, uma expansão de consciência, uma vontade de existir, de fazer a diferença também. Porque se não for isso, né? Porque é uma escolha também, né, Joyce?
Sim, Tem sempre é. pessoas que, por mais que você ofereça orientação, assistência, enfim, seja o que for, se a pessoa não estiver disposta também. Exatamente. É uma via de mão dupla, né? A gente fala assim, o lado humano, é preciso cuidar de pessoas, é preciso ter esse olhar, com certeza. Mas existem pessoas que não querem. Existem pessoas que, por mais que você tente desenvolver, por mais que você trabalhe elas, por mais que você ajude em todos os aspectos, pessoas que não estão dispostas. Não estão E, dispostas. e aí também é uma Tá questão, cômodo, né? E aí é exatamente, importante também, eu acho que a gente entra bem nisso, para a empresa também saber identificar essas pessoas que elas não querem crescer com a empresa, elas não querem mudar, elas não querem isso. evoluir, não querem vestir a camisa e que está cômodo Uhum, ali e elas querem bater o carimbo e acabou, né? sim. Então precisa ver muito bem também o que essa empresa está buscando e saber identificar esses profissionais que estão ali com ela. Exatamente, exatamente. Eu acho que é um conteúdo aí de desenvolvimento de todos os lados, né? Fazer realmente cair aquele véu, né, que cobre muitas empresas, muitas lideranças, de fazer escolhas mais inteligentes, né? De saber escolher o perfil correto para determinada função, de Exatamente. avaliar comportamento antes da pessoa entrar. E A até gente vê durante. muito. Até durante. O que que assim? A gente vê muito isso hoje. As empresas estão buscando comportamento e não mais técnica, porque técnica você desenvolve. Comportamento é algo muito complexo, né? Então, você fazer uma escolha mais acertada no começo e a fazer esse acompanhamento do colaborador, né? Medindo o desempenho, avaliando esse colaborador é muito importante pros dois lados. Exatamente, para os dois lados. Pros Pros dois dois lados. lados. E aí é isso que eu falo: se a empresa não tiver o cuidado de, através dos seus líderes, de gestores, ter essa percepção do que aquele funcionário precisa ou do que está faltando naquele funcionário e ver a possibilidade, buscar a possibilidade, né, de transformação Uhum. pontual ou não, para que haja essa harmonia das relações, para que cresçam juntos. Se a empresa não tiver esse olhar também, é mais complicado, né? Exatamente, As coisas exatamente. vão andando, entra tudo no automático novamente, nada se resolve. Nada Muito pelo muda. contrário. Exatamente isso. Joyce, eu queria. Uma delícia, né? A gente A vai gente pode ficar horas aqui, né? a gente fica, vai falando, né? Exato. A gente vai falar da norma, né? Da normativa aí, da NR1, a gente vai falar na próxima live, Isso. na próxima semana. Uhum. Lembrando que a gente teve um probleminha técnico aí para entrar na live no Instagram. Sim. E então a gente migrou para cá para o Facebook, Uhum. né? Mas depois a gente vai subir lá essa live Isso. para que Deixar ela todos possam gravada. ver. Se tiverem sugestões, né, Joyce, para enviar para a gente sobre suas Dúvidas, ações, sugestões. dúvidas, angústias, ansiedades, Isso. enfim, que quiserem aí saber Uhum. sobre algum tema, enfim, mais de cada um, né, que é significativo para cada um aí no universo de cada um, pode enviar para a gente montar as lives aqui, porque a intenção é justamente bater um papo mesmo, é Uhum. deixar o negócio bem leve, bem, bem suave para a gente trocar essa ideia aí da melhor forma possível, sem muitos termos técnicos e tudo mais, que a intenção é que todos entendam, né? Não Exato. fiquem naquela mesmice engessada de treinamentos e palestras, onde todos ficam duros nas suas cadeiras e uma pessoa fala ali na frente, isso é horrível, né? Exatamente. A nossa ideia é trazer algo diferente, né? Algo realmente que possa provocar mudança. O nosso desejo é esse, o nosso propósito é esse.
né? Trazer mudança na vida das pessoas, na vida das empresas. Não se trata mais de uma palestrinha, de uma conversa decorada, não se trata disso, se trata de mudança real mesmo. Que vem do íntimo, né, Joyce? Que vem de dentro, que vem, a gente tem ânsia de falar sobre isso, a gente tem prazer de falar sobre isso, e não Sim. só de falar, como de agir em relação a isso, né? Uhum, exatamente isso. É maravilhoso, isso é uma delícia, gente. Quando a gente faz as coisas com Com gosto, com amor, amor, com carinho, com dedicação, isso, ai, flui é milhões de vezes prazeroso. melhor, É né? verdade. E o que a gente quer é justamente isso, é essa identificação com quem tenha esse interesse em saber mais e ampliar essa consciência e entender o seu propósito de vida, Perfeito. dentro ou fora das organizações, Dentro e dentro fora. ou fora do seu trabalho. Exatamente. Somos mais que o trabalho, mas estamos inseridos nele, né? Então, Exatamente. tem que fazer valer a pena. Tem que fazer valer a pena. Fazer valer a pena. Joyce, você tem algo mais que você queira falar sobre esse assunto que você considera importante que a gente deixou passar, ou coisa assim? Não, acredito que a gente deu uma boa pincelada sobre vários assuntos, né? Hoje foi mais uma introdução mesmo sobre o que a gente veio entregar sobre nós duas, né? O nosso trabalho. E aí, nas Uhum. próximas semanas, nessa série que a gente está construindo aqui, a gente vai falar mais especificamente de algum assunto, né? E por isso que a gente deixa aqui à disposição para que quem queira falar sobre um tema específico ou tenha dúvidas, traz para a gente, que a gente vai trabalhar nisso. Mas eu acho que o que a gente precisava tratar hoje foi tudo dito, sim. Né? Afinal de contas, saúde psicossocial é sobre cuidar de pessoas e resultados. Quando Exato. a empresa ela cuida, todo mundo cresce, todo mundo ganha. Quando a Todo empresa mundo. ignora esse cuidado, todo mundo afunda, todo mundo Sim, perde. Em algum exatamente isso. Não é verdade? Exatamente isso. Muito bem. Empresas que cuidam de gente geram resultados. Resultados. E todos crescem juntos. Não é verdade? Porque a empresa é feita de pessoas, ela é todos, independente da hierarquia, são seres humanos, são pessoas, todos passam por processos Por- semelhantes. Exatamente. É Não é sobre isso, verdade? sobre pessoas. Sobre pessoas, a gente está falando Sobre sobre pessoas. pessoas, né? Por Sobre isso que a gente pessoas. fala, eu gosto de repetir isso, porque não é um programa, não é um documento, Né? Não é cumprir uma norma, não é cumprir não uma é cumprir lei. uma É norma. mais que isso. É cuidar de vidas, né? Cuidar de pessoas. É esse o nosso propósito, esse o nosso objetivo. Exatamente. Já precisa da norma? Ok, precisa da norma, tudo documentadinho, tudo em Uhum. ordem, tudo perfeito, mas que tenha sentido isso, que tenha Exato. resultado, que tenha realmente um trabalho, que tenha realmente uma importância, né? Que tenha Uhum. um valor por trás desse papel e dessa norma, que Isso. tenha Que um gere significado, transformação. não é verdade? Perfeitamente. E eu espero que as pessoas se conscientizem cada vez mais disso. Cada Sim. vez mais disso, porque como você falou, né? A maior parte do tempo se passa no Dentro do trabalho. trabalho. Exatamente. Então vamos tentar que isso seja leve O para máximo que a todas as gente pessoas em conseguir. seus trabalhos, em suas funções, enfim, e em suas Só. hierarquias. Mas é só o começo, né, Joyce? É só o É começo só o de uma primeiro estrada. encontro da série de 12 semanas aí. Semana que vem Uhum. tem mais focado na Na NR1 NR1, mesmo. né? E os riscos psicossociais em si. E o que Uhum. a lei exige. É, Então, as pessoas que querem levar esse cuidado também para as empresas, sejam colaboradores, donos de empresas, RHs, enfim, peço que acompanhem a gente aqui, tem muita coisa, se precisarem, nos deem sugestões também, isso é muito importante, né? Para a gente quer Exatamente. ouvir as pessoas, a gente quer entender o universo dessas pessoas e trazer coisas reais aqui, Isso. né? A A mudança vai intenção é acontecer trazer. assim, né? Hã? Essa mudança vai acontecer com o envolvimento de cada um, né? O envolvimento de cada um. Muito bem.
Então, qualquer coisa, nos chame no direct, acesse lá o @JJMentalCorp na redezinha. Uhum. Se precisar, acessem nosso site www.jjmentalcorp.com.br. Sugestões, críticas, enfim, o que vocês precisarem, nós estamos aqui à disposição. Não é isso, Joyce? É isso aí, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para transformar, né? Ser agentes de mudança. Ai, adoro essa palavra, transformação. Transformação. Então tá bom, gente linda, vamos encerrar, Joyce. Vamos, Semana que bora. vem tem mais. A Tamo gente mais. calculou aí uns 30 minutos já. Tá dando quase 45, 46 minutos já. Olha, Você vê como é? Quando a gente gosta, não e tem por mim jeito. ainda falava mais. Sim. Na próxima encontro vai ter mais, Tá né? bom, lindona. Um beijo. Fica com Beijo. Deus. Você Todos também. vocês também que acompanharem a live, que não acompanharam agora, mas vão Vamos acompanhar em acompanhar outro depois. momento, que essa live vai ficar salva. Uhum. Fiquem com Deus. Obrigada. Beijo grande pra Obrigada, vocês. beijo. Até Tchau, mais. Até semana que tchau. vem. Tchau, tchau.